iniciar a transmissão também na sequência. Gravação iniciada. Iniciando transmissão ao vivo. Pessoal, bem-vindos, então, novamente aqui ao nosso evento de seminários do Departamento de Computação da UFSCar. É um evento em conjunto com Seminários 2, né, do curso de Engenharia de Computação. Hoje a gente vai ter uma palestra com o professor Alan Demetrios, né, do Valejo, que ele é companheiro do nosso departamento, e vai falar sobre detecção de comunidades em rede, né. Então, vou aqui passar aqui, então, né, a fala para o professor Demetrios, aliás, professor Alan Demetrios, né. Alan, fique à vontade, por favor, bem-vindo novamente. Olá, pessoal. Boa tarde. Espero que todos estejam bem, tá? Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite do professor Fred e da professora Kellen, tá? E de todos os professores aí que estão envolvidos com essa disciplina. É um prazer enorme aqui poder mostrar mais uma vez um pouco do que eu venho trabalhando nos últimos períodos, tá? E o tema da palestra de hoje, então, vai ser detecção de comunidades em redes, tá? A palestra tem um tempo aí mais curto, então eu vou apenas fazer uma introdução sobre o assunto, então vai ser bem simples de vocês acompanharem, tá? Espero que vocês aproveitem. Bom, eu deixo aqui nesse slide um roteiro bem simplificado. Eu vou fazer uma breve introdução, depois eu falo um pouco do que são as comunidades, que é esse conceito central da nossa palestra, né? Vou apresentar um algoritmo bem tradicional de detecção de comunidades para vocês. O algoritmo que eu vou apresentar, ele é muito interessante, tá? Porque para eu mostrar esse algoritmo, eu tenho que apresentar alguns conceitos extras de redes, então acaba que vocês ficam conhecendo mais alguns conceitos sobre redes, e ele também é bem simples, né? O que acaba sendo uma opção legal aí para apresentar de forma introdutória para quem, principalmente para quem está começando agora com esse assunto, né? Está tendo contato pela primeira vez com esse assunto. E depois, por fim, eu vou comentar algumas aplicações importantes com relação às comunidades e também vou apresentar alguns desafios de pesquisa que eu venho aí lidando nos últimos anos, ok? Vamos então à nossa apresentação. Pessoal, então, de forma, digamos que bem simplificada, tá? Dizemos que uma rede é uma ferramenta utilizada para modelar problemas ou modelar sistemas reais, tá? Que possuem aí alguma característica que seja relacional. Ou seja, modelamos objetos, né, que representam alguma relação, tá, de alguma natureza. E nessa modelagem, então, esses objetos eles são representados por vértices e as relações entre esses vértices são representadas pelas arestas. Então, em termos gerais, utilizamos as redes aí para estudar as relações entre objetos de sistemas ou de um determinado problema, tá? Vocês vão notar que essa modelagem ela nos fornece aí uma perspectiva que é muito rica sobre os sistemas, porque ela consegue, de uma certa forma, abstrair de forma bem simples, mas ao mesmo tempo bem informativa, as relações dentro de um sistema. E as relações dentro de uma população, dentro de um sistema, pode fornecer uma compreensão aí do comportamento e das dinâmicas que ocorrem dentro desse sistema. Certo? Pessoal, para ilustrar uma rede, tá? Eu sempre costumo apresentar um sistema aí que é bem clássico e bem simples,
tá? Que provavelmente vocês lidam o tempo todo com ele. Aqui é a modelagem de relações de amizade em uma rede social, tá? Podendo ser essa uma rede real, assim como temos a nossa rede de amizade aqui dentro da UFSCar ou na nossa cidade, né? Ou podemos citar também as redes online, como no caso do Facebook, cujas conexões de amizade aí são estabelecidas através de pedidos de amizade, né? No caso do Facebook, não necessariamente essa relação é de amizade realmente, mas pode ser uma relação de pessoas conhecidas ou pessoas que se admiram profissionalmente, né? Algumas figuras famosas aí. Então, nesse caso, tá? Das redes sociais, como que fica a nossa modelagem, né? Aqui os vértices vão representar as pessoas, né, ou os indivíduos, e as arestas vão representar alguma relação de amizade entre elas. Agora, para fugir do convencional, né, do exemplo que geralmente a gente passa aí nas apresentações, né, um outro exemplo é abstrair algo que provavelmente vocês não tenham tanta familiaridade, que são as redes de cooperação científica. Tá? E o que são essas redes? Essas redes são formadas por cientistas ou por autores de qualquer tipo de texto, né, que publicaram algum trabalho em conjunto. Tá? Mais especificamente, dois autores aí que são coautores em um mesmo texto, eles possuem uma aresta nessa rede, formando então as redes de coautoria, ou como costumamos chamar de redes de cooperação, podendo ser, por exemplo, uma rede de cooperação do tipo científica. Tá? Pessoal, as redes, elas são e vêm sendo utilizadas para modelar muitos tipos de dados, certo? Que abrangem aí vários campos do saber, desde de ciências sociais, passando por ciências exatas, chegando até ciências biológicas. Né? E utilizamos as redes principalmente para modelar dados de importância científica e social, tá? Um livro interessante que eu estava lendo aí há algum tempo atrás, que tem como título a modelagem de sistemas complexos para políticas públicas, né? Nesse livro, o que acontece? As políticas públicas, os sistemas sociais, sistemas econômicos, os sistemas urbanos e até processos legislativos, eles são observados aqui sobre uma perspectiva relacional, tá? Por exemplo, considerando o poder legislativo, os legisladores, né, os indivíduos, tá, legisladores, eles interagem ali entre si visando tomar alguma decisão. Então, podemos modelar essa estrutura no formato de uma rede, né? Outro exemplo aqui dentro, a malha viária é um sistema complexo que possui rodovias, estradas e vias, tá? Que se conectam aí em todo o Brasil. Então, a gente pode construir e modelar uma rede a partir desses dados. Do mesmo modo, é o trânsito, tá? Que é um sistema muito estudado também nas redes, o trânsito nas grandes cidades, nas metrópoles, né? E as dinâmicas também políticas, tá? No nosso país, elas representam um sistema relacional também. Todos os processos de votação em projetos, por exemplo, discursos políticos, tá? Relações de interesse partidário, formam aí uma malha relacional que é muito rica em informações e podem também ser, né, modeladas a partir das redes. E vejam que esse é um tema de grande impacto social e que influencia aí diretamente na nossa sociedade e que pode ser estudado sobre uma perspectiva das redes. Certo? E, né, pessoal, a área de redes, ela sempre impulsionou um grande interesse científico. Tanto que os artigos, aí, os trabalhos gerados a partir de estudos das redes, tiveram e têm até hoje um grande impacto na literatura científica. Tá? Por exemplo, revistas
de renome, como a revista Nature, possui aí no seu conjunto de artigos mais citados estudos envolvendo a teoria das redes, né? E, então, considerando a importância dessa área, temos, é claro, uma teoria já consolidada, passando aí desde a teoria dos grafos, indo até os conceitos derivados de sistemas complexos. Quem assistiu outras palestras minhas, né, provavelmente percebeu que eu estendo um pouco mais essas definições de sistemas complexos, mas hoje eu vou focar mais na questão de comunidades, tá? Então, eu vou me ater aí apenas nas questões mais básicas aí sobre redes, sobre como que funciona uma modelagem em redes, ok? Bom, então vamos entrar aqui no assunto principal dessa apresentação, que é as comunidades, tá? Vou comentar alguns conceitos de comunidades, da sua importância, e depois eu falo de um algoritmo bem simples que vocês vão conseguir acompanhar sem problemas, tá? Bom, pessoal, uma das características aí mais notórias nas redes são as comunidades, tá? Mas a questão é, do que se trata isso? O que são comunidades? O que representa essas estruturas nas redes? Certo? Em muitas redes, pessoal, a gente consegue observar uma concentração elevada de arestas dentro de grupos de vértices, formando estruturas que elas são modulares e locais, que chamamos de comunidades, certo? Nessa figura ilustrada aqui no slide, dá para observar várias comunidades com cores diferentes aqui que eu coloquei para facilitar a distinção. Essa é uma comunidade, né? E essas comunidades são constituídas por vértices densamente conectados entre si, mas que são esparsamente conectados com outros grupos de vértices. Tá? Essa é uma das definições de comunidades, existem outras definições, mas essa é uma das mais utilizadas na literatura, é que vocês mais vão observar aí em outros estudos. Tá? Pessoal, em um primeiro momento, pode até parecer difícil abstrair a importância dessas estruturas, né? São apenas comunidades. Mas, o que acontece? As comunidades, elas podem nos revelar propriedades importantes em uma rede. Isso porque os vértices que pertencem a uma mesma comunidade, eles podem compartilhar propriedades comuns ou desempenhar um papel ou uma função semelhante dentro da rede. Por exemplo, em uma rede que modela as relações entre genes e doenças, tá? Vértices que pertencem a uma mesma comunidade podem nos fornecer aí informações úteis sobre genes relacionados com uma determinada doença, o que pode ser aí objeto de estudo de um especialista, né? Além disso, tá? A posição de um determinado vértice em uma comunidade pode também fornecer informações aí que nos permitem, por exemplo, categorizar esses vértices, tá? Por exemplo, vértices centrais dentro de uma comunidade, né, que ficam aqui no centro da comunidade, são vértices que possuem muitas conexões com os outros integrantes da comunidade, que podem ter aí, então, o que é uma função de controle, uma função de estabilidade dentro dessa comunidade. Por outro lado, né, os vértices localizados aqui na fronteira das minhas comunidades, né, vértices de fronteiras que a gente chama, nas bordas das comunidades, podem o quê? Eles podem conduzir as relações e as trocas de informação entre essas comunidades. Tá? Então, detectar essas estruturas e depois fazer uma análise desses vértices pode ser muito importante, por exemplo, para estudar o comportamento de propagação de epidemias, tá? Que é um tema bem relevante e que é muito estudado a partir dessas estruturas topológicas que chamamos de comunidades.
Pessoal, mas entra agora aqui uma grande questão, tá? Que é como detectar essas estruturas de forma automática, tá? Nesse desenho aqui do slide, a gente consegue, que é um desenho de uma rede com poucos vértices, tá? A gente até consegue ver algumas comunidades, algumas estruturas modulares, dá para ter uma noção desses grupos, mas não de forma precisa, né? Talvez eu consiga enxergar aqui alguns vértices, um grupo de vértices posicionados aqui mais acima, outro grupo de vértices aqui mais abaixo, mas percebam que eu não consigo fazer isso de uma forma precisa e também eu não consigo muito bem categorizar esses vértices que ficam aqui nas fronteiras, de que grupo eles pertencem, se pertencem a mais de um grupo, se tem sobreposição aqui. Vejam que de uma forma manual eu consigo ter uma noção, tá? Mas essa noção ainda não é precisa, tá? Então, eu consigo visualizar mais ou menos onde estão as comunidades, mas isso não nos diz muita coisa. E, além disso, aqui a gente tem poucos vértices e poucas arestas, tá? E a gente está sendo também auxiliado aí pela visualização da rede. Tá? A visualização está ajudando a gente ainda ter uma noção sobre essas comunidades de forma a bater no olho. Né? Então, isso facilita encontrar de forma manual essas comunidades. Porém, plotar essa rede em uma imagem também é uma tarefa complexa, tá? Não fomos nós não foi eu que desenhei essa rede. Provavelmente, né, eu tive auxílio aí de algum algoritmo de desenho. Então, na verdade, só estamos conseguindo enxergar mais ou menos essas comunidades porque estamos, né, porque eu estou auxiliado aí por um algoritmo de desenho, tá? Além disso, né, talvez a nossa rede esteja armazenada em um CSV e não em uma imagem, tá? O que também impede da gente abstrair essas comunidades. E agora imagine se essa rede tiver milhões de vértices e de arestas, como nessa imagem aqui do lado direito, né? Tá? Ó, essa imagem aqui do lado direito. Nem visualizando essa rede, isso nos ajuda a identificar as comunidades daqui, tá? Então, dado a importância da comunidade, dessas estruturas, de encontrar essas estruturas, surge a necessidade aí de projetar algoritmos capazes de detectar essas estruturas automaticamente. E existem muitos algoritmos que foram desenvolvidos para esse propósito, tá? E agora eu vou mostrar um deles para vocês, ok? Pessoal, o algoritmo aqui de detecção de comunidade, detecção automática dessas estruturas que eu vou apresentar para vocês, ele é mais conhecido pelo nome Ed Betweens, tá? Mas vocês podem encontrar com outros nomes na literatura e existem várias, né, muitas variações desse algoritmo na literatura. Tá? Vocês vão encontrar muitos artigos com reformulações desse algoritmo, tá? Porque ele foi um dos primeiros algoritmos que surgiu para a detecção de comunidade. Porém, a versão mais conhecida dele foi proposta nesse artigo de 2022 do Newman, que é um autor bem conhecido na área. Pessoal, esse algoritmo ele é bem simples conceitualmente, tá? É um algoritmo hierárquico baseado aí na remoção de arestas e ele é interessante porque para explicar esse algoritmo eu vou mostrar, tá? Apresentar alguns outros conceitos de redes, tá? Que deixam aí a apresentação um pouco mais rica em termos de conceitos, tá? Então, a apresentação acaba ficando um pouco mais interessante e por ele ser muito simples, né, fica muito fácil de vocês seguirem, tá? Acompanharem essa apresentação. Pessoal, então, de início, eu quero apresentar para vocês um conceito muito importante nas redes, tá? Que é o conceito de caminhos, certo? O conceito de caminho em uma rede, ele é muito simples, bem simples. Basicamente, um caminho em uma rede é qualquer sequência de vértices
conectados por uma sequência de arestas, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nos slides. Então, pessoal, eu tenho uma rede aqui no slide, tá? E nessa rede, ela está me mostrando aqui, destacado em vermelho, um caminho entre os vértices de origem, B, e o vértice de destino, D, e G, né? E o vértice de destino, G. Então, um caminho entre esses dois vértices, um caminho possível, é passando pela aresta BE e EG, tá? Aqui a gente tem um caminho. Mas, notem que podem existir vários caminhos entre dois vértices em uma rede, tá? Aqui na segunda imagem está destacado um segundo possível caminho para esses dois vértices, né? O vértice de origem B e o vértice de destino G, certo? Um outro caminho seria passando pelas arestas BE, a aresta EF e depois pela aresta FG, tá? Mas o conceito que eu quero apresentar aqui é que existem vários caminhos. Eu posso pegar um caminho totalmente alternativo aqui, saindo do B, passando pelo A, pelo D, depois chegando no E, e depois do E indo para o G. Então, existem vários caminhos. Esse é o primeiro conceito, pessoal. Agora, um segundo conceito, tá? Já conectando com o conceito aqui apresentado anteriormente, temos também o caminho mais curto, tá? Entre dois vértices, ou também conhecido como caminho mínimo, mas eu prefiro chamar de caminho mais curto, porque eu acho que faz um pouco mais de sentido. Então, pessoal, um caminho numa rede, ele é considerado mais curto se não existe outro caminho que tenha a mesma origem e o mesmo destino, só que com um comprimento menor, tá? Ou seja, o caminho mais curto é a forma mais rápida que eu tenho de alcançar um vértice destino, tá? A partir de um vértice de origem, considerando o número de arestas entre eles. Vamos dar uma olhadinha, então, aqui nessa imagem, tá? Então, na imagem, eu tenho aqui um primeiro caminho entre o vértice de origem B e o vértice de destino G, que passa por duas arestas, tá? Aresta BE e aresta EG, ok? E eu tenho um outro caminho aqui do vértice de origem B e do vértice destino G, tá? Que passa por três arestas, a aresta BE, a aresta EF e a aresta FG, tá? Então, nesse caso, pessoal, o caminho mais curto é o primeiro caminho, tá? O caminho que passa pela aresta BE e EG. Por quê? Porque não existe outro caminho com origem B e destino em G que tenha um número menor de arestas do que esse caminho, tá? Tenha menos arestas do que 2. Então, esse é o conceito de menor caminho e que a gente vai utilizar agora para apresentar o algoritmo, tá? É claro, vou apresentar alguns outros conceitos ainda, tá? Mas a gente vai utilizar essa questão dos caminhos. Então, pessoal, vamos ver um outro conceito muito importante aqui para eu mostrar para vocês o algoritmo. Pessoal, a estrutura topológica de uma rede possui aí inúmeras propriedades, tá? E essas propriedades, elas podem nos fornecer informações que muitas vezes elas estão implícitas na nossa rede, tá? Ou seja, são informações, são propriedades que a gente não consegue notar simplesmente observando essa rede, tá? Algumas dessas informações que estão implícitas nas redes são as centralidades dos vértices e das arestas, ok? Essas centralidades, o que elas fazem? Elas capturam a ideia de influência ou de importância que um determinado vértice ou uma aresta possui na nossa rede. Em alguns cenários, tá? Podemos dizer que essas centralidades, tá? Elas trazem a ideia de reputação ou de prestígio de um determinado vértice em uma rede. E existem, claro, né, diferentes medidas que podem nos fornecer aí diferentes visões ou diferentes perspectivas
da importância de vértices ou quais são os vértices mais centrais na minha rede, tá? Observem essa rede que eu coloquei aqui no slide. Vejam que existem 3 vértices aqui destacados. O vértice B, que está em vermelho, o vértice H em amarelo e o vértice I em verde. Tá? Cada um desses vértices, pessoal, possui uma maior importância na rede, considerando uma perspectiva diferente. Tá? Então, a gente vai ter 3 medidas que eu coloquei aqui no slide, tá? E que mensuram a importância desses vértices na rede. O que eu coloquei aqui no slide? Eu coloquei o grau, tá? Coloquei o closeness, ou também chamado de proximidade, e o betweenness, também chamado de intermediação, tá? E do lado direito aqui, eu coloquei uma tabelinha com os valores para essas medidas. Então, percebeu? Eu tenho a minha rede aqui, cada vértice ele é considerado mais importante na rede, dado uma perspectiva. O B, por exemplo, ele é importante considerando o grau. Por quê? Porque ele é o vértice que tem o maior número de arestas na minha rede. Tá? Então, essa medida, ele nos dá essa perspectiva de importância desse vértice B. Tá? Já o vértice H, tá? Ele é importante considerando a medida de closeness. Tá? O closeness é a proximidade que esse vértice tem perante todos os outros vértices da rede. O quão rápido esse vértice consegue atingir todos os outros vértices, que também tá relacionado com o conceito de caminhos mínimos. Tá? Mas esse vértice é o mais importante, considerando esse conceito. Certo? E o vértice I, tá? Ele é mais importante, considerando o conceito de betweenness, tá? Que é o conceito que eu vou expandir agora para poder explicar o algoritmo para vocês, certo? Então, pessoal, vamos focar aqui nessa medida de importância, nessa medida de centralidade chamado betweenness. Pessoal, a ideia do betweenness, tá, é que vértices por onde passam mais caminhos mais curtos entre quaisquer par de vértices possuem um maior betweenness, certo? Lembra que eu acabei de falar de caminhos mais curtos? Tá? Então, vértices que estão dentro de caminhos mais curtos na rede vão ter maiores valores para essa medida, serão considerados mais importantes sobre essa perspectiva, tá? Então, por exemplo, aqui o vértice I, veja, ele pertence aqui ao menor caminho entre o vértice G e o vértice J, tá? Ele também pertence ao menor caminho entre o vértice L e o vértice G. E ele também pertence ao menor caminho entre o vértice K, tá? E o vértice H, ou entre o vértice K e o vértice I. Então, perceba que ele está incluído, tá, nos menores caminhos de muitos vértices. Tá? E por que ele está incluído em menores caminhos de muitos vértices é importante, é considerado um vértice importante? Pessoal, vértices com altos valores de betweenness, eles vão estar na via de passagem de muitos outros vértices. Eles são importantes na intermediação de informação, tá? Porque para o vértice J enviar uma informação para o vértice G, ele vai precisar passar pelo vértice I. Ele vai ter que ter essa intermediação do vértice I. Então, eles são importantes na intermediação de informação. Ou seja, a probabilidade de uma informação que está trafegando em qualquer lugar da rede passar por esse vértice com alto betweenness é muito alta. Tá? Porque para qualquer pares de vértices que estejam se comunicando entre si, existe uma alta probabilidade do vértice com alto betweenness intermediar essa comunicação. Tá? E é essa ideia que a equação que eu deixei aqui no slide, tá? Aqui no cantinho do slide, ela tenta nos passar. Porque essa equação, ela nos diz que o betweenness de um vértice é o somatório dos menores caminhos de cada par de vértices que passam por ele, ponderado, ou não precisa dessa ponderação,
pelo número de caminhos entre quaisquer dois vértices, ok? Mas eu não vou focar muito na matemática, eu quero que vocês entendam o conceito, tá? Por trás dessa questão da intermediação, do betweens, certo? Pessoal, essa rede aqui no slide, ela colore os vértices aqui considerando uma escala de cor, tá? Vértices em azul escuro possuem aí um baixo betweens, tá? Possuem valores baixos para a medida betweens. E quando a cor do vértice vai chegando aí mais próximo do vermelho, quer dizer que esse vértice possui aí um valor mais alto de betweens, tá? Então, percebam que aqui nas bordas da minha rede, certo? Eu tenho vértices aí com baixo valor de betweens, porque eles estão aí com, né, com uma coloração mais azul escuro, tá? Agora, esses vértices, alguns vértices que estão aqui no centro da minha rede, possuem aí uma coloração mais próxima do vermelho, tá? Por quê? Porque eles são vértices que eles ligam grupos, outros grupos de vértices, eles intermediam informações entre outros grupos de vértices. Por exemplo, esse vértice aqui em laranja, tá? Aqui no canto superior esquerdo do slide, ele provavelmente está intermediando informações desse grupo aqui, porque ele tem várias conexões com esse grupo, intermediando informação para esse outro grupo aqui de vértices, tá? Esse grupo aqui também de cima. Então, perceba que ele faz essa intermediação, tá? Ele está nos menores caminhos de muitos pares de vértices que estão distantes da minha rede. Então, aí ele possui um alto valor para betweens, do mesmo modo que esse vértice aqui, mais em vermelho escuro aqui, provavelmente ele vai estar ligando toda essa parte aqui da minha rede, tá? Na verdade, até aqui mais ou menos, com toda essa outra parte aqui da rede também, tá? Então, ele está fazendo essa intermediação entre esses dois grupos de vértices, tá? Então, o que eu quero que vocês percebam é o conceito de intermediação entre grupos de vértices. Eu acho que vocês já estão notando que provavelmente vértices com alto betweens vão estar localizados aí na fronteira de grupos distintos de outros vértices. Não necessariamente, mas no geral isso vai acontecer, ok? Então, pessoal, uma questão importante, tá, que eu vou ressaltar aqui, que eu vou abrir um parênteses, é que eu comentei sobre o betweens de vértices, porque eu acho que é mais fácil a gente começar observando, tá, por essa perspectiva do vértice, ok? Mas podemos entender essa definição também para as arestas, tá, sem problema algum. Basicamente, arestas inseridas em muitos caminhos mais curtos possuem um valor de betweens alto. Tá? E a formulação matemática também é basicamente a mesma. Então, aqui nessa figura, tá? Em vez de eu destacar aqui só o vértice com maior betweens, eu também destaquei aqui as arestas com altos valores de betweens. Tá? Percebam que essa aresta aqui, essas arestas aqui, basicamente, elas estão ligando aqui dois grupos de vértices, ok? Então, agora vamos lembrar da definição de comunidades, certo? Comunidades nada mais são do que estruturas que são modulares, locais, tá? Elas são locais na minha rede, formadas por vértices densamente conectados entre si e esparsamente conectados com outras comunidades, tá? E fazendo uma ligação aí com o conceito que eu acabei de apresentar sobre o betweens, certo? As arestas que conectam essas comunidades são responsáveis por trafegar informações entre essas comunidades, portanto, são arestas aí que possuem um elevado betweens. Então, pessoal, acho que vocês já devem ter pegado a ideia de como eu posso detectar aí automaticamente comunidades usando esse conceito, certo? A ideia vai ser muito simples, tá? Eu vou calcular aqui o betweens para todas as arestas da minha rede e simplesmente eu vou remover arestas com alto grau de betweens. Simples assim, não tem muito segredo. Tá? Aqui nessa imagem, por exemplo, se eu remover essas duas arestas aqui, eu vou ter aí selecionado dois grupos de vértices,
tá? Estão bem conectados entre si, certo? Provavelmente vai incorporar aqui o vértice I também, né? Então, se eu remover essas arestas aqui, tá? Eu consigo fazer uma divisão da minha rede em grupos de vértices aí que formam essas estruturas modulares locais. Pessoal, então, agora que eu apresentei o conceito, apresentei mais ou menos como que vai ser a ideia desse algoritmo, eu vou comentar realmente do algoritmo, né? Esse algoritmo comumente chamado de Edbitwins, é um algoritmo hierárquico e divisível, tá? E sem me aprofundar muito nessa questão, algoritmos hierárquicos, tá? Eles geram um dendrograma que está representado aqui no slide, e esse dendrograma representa a hierarquia de agrupamento aí gerada pelo algoritmo. Ou seja, se eu colocar se eu cortar esse dendrograma aqui em diferentes níveis, tá? Veja que aqui eu tenho cortes em diferentes níveis, eu vou ter diferentes soluções para o meu algoritmo, tá? E o algoritmo Bitwins, além dele ser hierárquico, dele gerar esse dendrograma, ele é divisível. Então, ele vai iniciar aí no topo do meu dendrograma, tá? Com todos os vértices da rede pertencente a uma mesma comunidade, certo? Então, no início, eu tenho apenas uma comunidade com todos os vértices, iniciando ali no meu topo do dendrograma, e em seguida o algoritmo vai quebrando essa comunidade em comunidades cada vez menores, em comunidades com menos vértices, nível a nível, até que todos os vértices estejam em uma única comunidade, tá? E no final a gente tem a base do nosso dendrograma, aqui onde cada vértice representa uma comunidade isolada, certo? Mas para ilustrar melhor esse processo, vamos ver essa imagem aqui do slide. Então, pessoal, eu tenho aqui o meu dendrograma dessa rede aqui, certo? Eu inicio o meu algoritmo aqui pelo alto do meu dendrograma, onde todos os vértices estão em uma única comunidade, e a cada corte que eu faço no meu dendrograma, por exemplo, o corte aqui representado pela figura B, tá? Ele está dividindo a minha rede em dois conjuntos de vértices, tá? Ou seja, ele removeu essa aresta da minha rede, encontrou esses dois conjuntos de vértices. Essa aresta é a aresta de maior Bitwins, tá? Se eu cortar o meu dendrograma aqui no próximo nível, eu vou dividir a minha rede em 3 comunidades, tá? Em 3 grupos de vértices. E se eu cortar mais abaixo a minha rede, eu estou dividindo aqui em 4 grupos de vértices, sendo que um dos grupos possui somente um vértice. Eu vou fazendo esses cortes até que no final do meu dendrograma aqui eu tenha apenas comunidades com um único vértice. E, pessoal, dependendo da minha aplicação, eu posso fazer cortes variados aí no meu dendrograma. Tá? A escolha do corte vai depender muito de quantos grupos, quantas comunidades eu quero ter. Mas é claro que existem formas automáticas de eu definir esse corte no meu dendrograma, mas a gente não vai focar aqui nessa apresentação. Eu coloquei um algoritmo aqui bem alto nível, só para ilustrar mais ou menos, né, a ideia de construir um algoritmo automático, tá? Então, o algoritmo ele é muito simples, viu, pessoal? Primeira coisa que a gente faz é calcular o valor do Bitwins para todas as arestas da minha rede, tá? Faço o cálculo, tenho o valor, certo? O que eu faço depois? Eu removo a aresta com maior Bitwins. Tá? A remoção dessa aresta com maior Bitwins provavelmente vai dividir a minha rede em grupos de vértices. Ok? Depois que eu fiz isso, o que eu faço? Eu recalculo Bitwins para todas as arestas da minha rede, certo? Atualizo o meu dendrograma e removo novamente as arestas com maior Bitwins e faço isso sucessivamente, tá? Até que todos os meus vértices representem uma comunidade na minha rede, certo? Então, a cada iteração aqui do meu algoritmo é basicamente um corte no meu dendrograma, porque tá, a cada etapa aqui eu posso dividir a minha rede em várias comunidades, dependendo das arestas que eu vou remover.
Então, eu vou fazer aqui um exemplozinho de execução do algoritmo, bem simples, tá? Eu tenho uma rede aqui, tá? Uma rede que dá para ver mais ou menos que a gente pode ter várias hierarquias de comunidades aqui dentro. Por exemplo, eu posso dividir aqui, tá, a minha rede em duas comunidades, dois conjuntos de vértices, ok? Ou eu posso dividir em quatro, tá? Posso dividir, ou até mais que quatro, duas comunidades aqui dentro, duas comunidades aqui dentro, tá? E esses dois vértices como sendo comunidades com um único vértice, tá? Enxergando assim, eu consigo visualizar mais ou menos, mas é claro que a gente quer executar um algoritmo que faça isso automaticamente para a gente. Então, numa primeira etapa, o que a gente faz? A gente calcula, tá, os valores de bitwins para todas as arestas. Espero que vocês estejam enxergando, tá, aqui os valores, mas essa aresta central aqui, ela teve maior valor de bitwins, 49 para ser exato. Tá? Então, se ela teve o maior valor de bitwins, quer dizer que ela está intermediando informações entre grupos distintos de vértices. Ou seja, se eu removê-la, tá, eu vou conseguir ter grupos de vértices. Okay? Eu vou conseguir dividir a minha rede em grupos de vértices, é exatamente o que eu faço. Tá? Eu removo essa aresta, certo? E agora eu tenho dois grupos de vértices aqui. Tá? Depois disso, o algoritmo continua, tá? Por quê? Porque ele é hierárquico, ele gera um dendrograma. Ele recalcula o bitwins para todas as arestas. No caso, aqui, ao recalcular os bitwins, a gente tem essas 4 arestas com bitwins mais alto, tá? E na próxima etapa, a gente vai remover todas essas arestas, chegando aqui a comunidades, na verdade, 6 comunidades, né? 4 comunidades formadas por 3 vértices e 2 comunidades formadas por um único vértice. Tá? A gente recalcula o bitwins e, novamente, a gente faz a divisão. Veja que aqui a gente tem basicamente um dendrograma. Tá? A gente tem um dendrograma, a gente tem várias soluções, tá? É uma solução hierárquica, ok? E a gente pode fazer cortes nesse dendrograma para selecionar as comunidades de acordo com a nossa aplicação. Certo? Pessoal, é claro que existem muitos outros algoritmos na literatura, tá? Por exemplo, existem algoritmos baseados na modularidade, e eu faço um adendo aqui, tá? Porque o conceito de modularidade é muito importante em redes. A modularidade é uma medida que mensura a qualidade de uma estrutura de comunidades em redes, e de forma bem geral, o que ela considera a conectividade, tá, dentro das comunidades e entre comunidades. Então, devido à importância dessa medida, tá, muitos algoritmos se baseiam nela, tentam dividir os vértices na rede de modo a maximizar essa medida de modularidade. Outro grupo de algoritmos bem conhecidos são os algoritmos baseados na propagação de rótulos, tá, cuja ideia principal da propagação de rótulos aqui, que é esse segundo item aqui, é atribuir rótulos de forma aleatória aos vértices inicialmente, tá, em uma rede, e iterativamente ir propagando esses rótulos para os vizinhos. Tá? No final desse processo de propagação de rótulos, o que vai acontecer? Vértices ali que estão altamente conectados, provavelmente eles vão compartilhar aí o mesmo rótulo e podem ser considerados pertencentes a uma mesma comunidade, mas é claro que existem aí centenas de outros algoritmos e estratégias. Ok? Bom, pessoal, algumas aplicações, comentar agora algumas aplicações de comunidades, tá? Um exemplo bem clássico aqui de aplicação do uso dessas comunidades é considerando a rede social Facebook, tá? Por exemplo, né? Podemos utilizar aí detecção de comunidades para inúmeros propósitos comerciais, certo? Por exemplo, identificar grupos de usuários com perfis semelhantes, né? E isso, o que vai acontecer? Nos permite direcionar aí ações de marketing ou recomendações de serviços para esses grupos segmentados, né? Então, hoje em dia, eu acho que praticamente todas as redes sociais, o marketing ele é feito de forma direcionada, né? Porque o retorno financeiro é muito maior quando a oferta de um produto chega ao seu público de interesse. Outra aplicação interessante, pessoal, é que você pode, né, utilizar o conceito de comunidades para estudar a rede de relações
entre políticos e seus partidos, né? Uma forma interessante de modelar uma rede de interações políticas é através da votação desses políticos em projetos e emendas, certo? No geral, como que funciona a votação de um projeto, de uma lei ou de uma emenda, né? Os políticos, eles votam a favor ou contra, tá? É 1 ou 0, tá? Então, o que a gente pode fazer é conectar políticos que votam de forma igual em determinados projetos, tá? E como existem muitos projetos ao longo de um mandato, essa rede acaba ficando grande, tá? Encontrar comunidades nessas redes, pessoal, pode nos auxiliar em diversas análises. Por exemplo, podemos estudar aí as relações entre políticos e seus partidos, como a lealdade de políticos e partidos, estudar quais políticos intermediam informações diferentes, tá? Entre diferentes partidos, entre diferentes comunidades, quais partidos estão topologicamente dentro da mesma comunidade, que pode nos indicar uma aliança, tá? E de maneira oposta, partidos em comunidades distintas podem indicar que os partidos formam uma oposição, né? Tem várias análises que a gente pode fazer numa rede como essa, utilizando as comunidades, tá? Pessoal, outra aplicação interessante é de tópicos em redes de palavras. Imaginem que vocês têm um conjunto muito grande de documentos. Imaginem aí milhões de documentos e vocês precisam, de alguma forma, separar esses documentos em categorias, né, para ficar mais fácil navegar e encontrar, tá, documentos de seu interesse, né? Imaginem que vocês têm aí uma coleção de notícias de jornais, tá? Provavelmente, vocês podem usar um algoritmo aí de detecção de comunidades que vai encontrar tópicos relacionados com esporte, lazer, cultura, política, ciência, saúde, educação, tá? O que vai facilitar aí a busca por um determinado documento, né? Muito mais fácil fazer isso automaticamente, encontrar esses tópicos, do que ler documento por documento, tentar categorizar eles na mão, né? Outra área que utiliza muito o estudo das redes e das comunidades é a área médica, tá? Por exemplo, podemos citar aqui essa rede do slide, que é uma rede de genes e doenças, ou seja, conectamos gene com uma doença, se esse gene tem alguma influência nessa doença, e podemos, então, identificar comunidades a fim de mapear genes relacionados com alguma desordem genética, tá? Então, é importante saber quais grupos de genes interferem em uma determinada doença, né? Para, então, estudar de forma mais direcionada questões relacionadas ao tratamento dessa doença. Essa é uma outra aplicação, na mesma linha da anterior, né? Aqui a gente pode estudar as tendências de uma doença em um indivíduo por meio das comunidades, tá? Imagine uma rede aí de doenças, como essa aqui do slide, proposta por um autor famoso da área, que é o Barabás. Nessa rede, rodamos aí um algoritmo de detecção de comunidades para tentar agrupar doenças que estão relacionadas entre si. Com isso, o que a gente consegue? Consegue verificar qual a probabilidade de uma pessoa que possui uma determinada doença também ter outra doença no futuro, né? Por exemplo, qual que é a probabilidade de uma pessoa que possui pressão alta ter um infarto no futuro, e com isso estudar, né, como que as doenças se relacionam e desenvolver aí soluções para evitar uma doença futura ou para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Enfim, pessoal, temos muitas aplicações interessantes para o uso de comunidades. E agora eu vou passar rapidamente aqui, tá, pela última parte, vou mostrar alguns desafios de pesquisas, tá, nessa área, que também venho lidando, tá, nos últimos tempos. Pessoal, hoje em dia, uma coisa muito importante, tá, muito interessante que acontece, é que estamos expostos aí a uma quantidade heterogênea de dados. Tá? No Twitter, você escreve um texto, no Instagram você posta uma imagem, no Facebook você faz um check-in em um local, no TikTok você curte um vídeo, tá? E percebam que tudo que você faz no celular ou no seu computador é capturado e utilizado para fins comerciais. Então,
que acontece? Você está produzindo dados heterogêneos o tempo todo, dados de diferentes natureza, imagem, vídeo, texto, e esses dados eles podem ser modelados usando redes. Por exemplo, eu posso fazer um check-in no Facebook, em uma hamburgueria, e escrever uma opinião sobre o local. Tá? Então, veja, que eu posso modelar esses dados como uma rede. Nessa rede, eu vou ter vértices representando usuários e arestas representando as amizades entre usuários. Do mesmo modo, eu tenho que esses usuários estão ligados com locais nos quais eles fizeram check-in, tá? E os textos de opinião que esses usuários colocaram ali a respeito daquele local também podem ser utilizados para enriquecer essa rede. Então, eu tenho uma rede heterogênea, tá? Com vários tipos de informação de diferentes naturezas. E esse é o grande desafio nessa área, né? Como que eu consigo projetar algoritmos para detectar comunidades e lidar com esses tipos de dados heterogêneos? Porque cada algoritmo é desenvolvido passando por pensando em um contexto diferente. E na maioria dos algoritmos, tá? Eles não conseguem processar, né, diferentes tipos de informação. Ele foi projetado para processar um determinado tipo de informação. Quando você vem com uma rede com outra informação, talvez ele não seja capaz de lidar com esse tipo de relação. Tá? E essa é uma área bem promissora e bem desafiadora também, né? Projetar aqui algoritmos, desenvolver algoritmos de detecção de comunidades que conseguem lidar com esses dados heterogêneos, tá? Sempre em um contexto específico. Outro desafio, tá? Que eu venho trabalhando ultimamente, imagine que vocês têm uma série temporal que representa um mercado de ações, tá? Eu posso representar essas séries temporais por meio de redes e fazer, por exemplo, predições para compra e venda de ações, tá? Mas acontece que a gente pode também considerar nessa modelagem textos de notícias sobre o mercado financeiro, tá? Para enriquecer a minha rede. Então, eu vou ter notícias ruins para uma determinada ação, notícias boas para uma determinada ação. Então, agora eu posso ter uma rede heterogênea, tá? Onde eu tenho vértices que representam tanto a série temporal quanto o texto de notícias. E processar esse tipo de rede é algo bem desafiador e é um caminho bem promissor aqui nessa área. Pessoal, outro desafio na área é trabalhar com dados em escala. Tá? Do mesmo modo que temos que lidar aí com dados heterogêneos, a quantidade de dados geradas a cada dia cresce exponencialmente, né? Todo momento a gente está gerando dados, né? Imagine o quanto de informação um único indivíduo pode gerar por dia, né? Agora tentem pensar nisso em escala global, certo? Por exemplo, essa rede aqui que eu coloquei no slide é uma rede de citação entre artigos relacionados com pesquisas sobre Covid, é apenas artigos recentes que tratam sobre questões relacionadas com a idade dos pacientes, tá? E mesmo assim é uma rede bem grande. Basicamente, aqui a gente enxerga só borrões coloridos na tela, tá? E os algoritmos de detecção de comunidades têm um custo computacional para processar uma rede e fazer revelar essas estruturas de forma automática. E conforme essa rede aumenta, o tempo de processamento desses algoritmos pode tornar essa tarefa inviável. Então, o desafio aqui é como processar essa rede com centenas de milhões de vértices e arestas, né? Esse é o grande desafio. Provavelmente a gente vai ter que distribuir esse processamento em servidores, tá? Mas a grande questão é como que eu posso quebrar essa rede e distribuir os vértices e as arestas em servidores diferentes, perdendo o mínimo possível de informação. Então, pessoal, aqui temos um campo de pesquisa bem amplo e promissor também. É um grande desafio aí do momento. E, claro, temos que pensar também que existem muitos domínios de aplicação que a gente pode analisar utilizando redes e comunidades. E os grandes desafios agora estão alocados ali em temas atuais, e principalmente em temas de impacto social, ou seja, temas que estão presentes no dia a dia da nossa sociedade. Uma aplicação bem atual são as relacionadas com a Covid, né? Que representam aí o cenário que estamos vivendo agora.
E as redes e as comunidades, elas estão sendo utilizadas com sucesso, por exemplo, no estudo de propagação, tá, da Covid. Então, esse tema é um tema muito interessante e desafiador para a gente lidar com as redes. Tá? Mas é claro que temos outros cenários de impacto aí na nossa sociedade. Um outro exemplo, por exemplo, detectar fake news ou discurso de ódio em redes sociais a fim de direcionar políticas públicas. Né? E esse é um tema também bem atual, porque as eleições estão aí no fim do ano. Então, é um desafio que precisa de pesquisadores interessados. Então, em muitas aplicações atuais, tá, a gente pode atacar com conceitos, tá, que eu apresentei aqui nessa palestra, que se tornam aí um desafio de pesquisa atual, de grande relevância, que envolve diretamente aí questões relacionadas com a nossa sociedade. Pessoal, e então fazendo aqui uma ligação, tá? E também um merchan, eu deixo esse último slide com o processo seletivo para o mestrado do Departamento de Computação, tá? De 2022. Alunos interessados aí em dar um salto na carreira, abordar esses desafios que eu mencionei agora há pouco, né? Tem a oportunidade de entrar nesse programa agora, no próximo semestre, no futuro, né? Muitos de vocês ainda têm alguns semestres para frente, mas já podem ir pensando nessa possibilidade, tá? O mestrado aqui no DC, no Departamento de Computação, tá? Pessoal, eu agradeço a presença de todos, foi um prazer, tá? Agradeço novamente o convite do Fred, o convite da Kelly, dos professores que estão envolvidos com essa disciplina, tá? Foi muito legal poder mostrar aqui mais um pouco das coisas que eu venho trabalhando ultimamente. Muito obrigado, pessoal. Eu abro agora para perguntas, né? Ela é muito bom, hein? Excelente. Uma avenida gigantesca aí, né? Para não dizer milhares de avenidas, né? De aplicações. E muito interessante, né? Porque só aqui, olhando os exemplos que você deu, eu já tenho mais um monte de ideias, né? Para utilizar esses algoritmos. Pessoal, podem postar perguntas aqui para o nosso palestrante aqui no chat, ou pode abrir o microfone também, fica à vontade. Ellen, quer fazer alguma pergunta, um comentário? Eu achei excelente também, né? Vendo o trabalho, às vezes nós estamos aí junto com o professor, lado a lado, e não sabemos no que ele está envolvido. Como você vê, Alan, a adoção das redes com um aprendizado... Você tem visto o uso dessas redes com aprendizado por reforço? Oi, Kelly. Só iniciando com um comentário, é verdade, essas palestras são muito interessantes, às vezes, para ver o que os coleguinhas estão trabalhando, né? Às vezes eu entro em algumas palestras aí para dar uma olhada, porque às vezes a gente está trabalhando junto, né? Não sabe exatamente qual que é o tema, né? E voltando aí à sua pergunta do aprendizado por reforço, sim, tem bastante trabalho com aprendizado por reforço. Eu ainda nunca trabalhei com essa questão, trabalho com aprendizado semi-supervisionado, mas tem bastante coisa assim nas redes, principalmente com essa questão aí do aprendizado por reforço. Eu conheço o professor Zhao Liang da USP de Ribeirão, trabalha bastante com essa questão de aprendizado por reforço em redes, tá? E às vezes utilizam também detecção de comunidades para auxiliar nisso, né? Para ajudar nessa parte do reforço. Para saber o que é como ensinar, né? É porque eu uso algumas redes, né, de aprendizado semi-supervisionado, e pelo menos na minha área, porque eu uso para uma tomada de decisão dentro de um algoritmo, né? Então eu uso como entrada do meu otimizador. E aí o que eu estou vendo é que alguns estão indo para o caminho de aprendizado por reforço. Aí eu queria saber se era uma tendência, o pessoal está indo, ou depende de cada caso, né? Porque o pessoal está... É uma tendência, essa parte do aprendizado por reforço tá bem alta, né?
Principalmente com essa questão agora de ter um outro tópico que está aparecendo aí bastante, que é Graph Neural Networks e Deep Learning também, Graph Neural Networks, que é outro conceito bem interessante, que utilizam para fazer detecção de comunidades e utilizam também com essa questão de aprendizado por reforço. Tem bastante trabalho nessa área. E até a mesclagem das redes, né, Alan? Tô vendo bastante também, tipo, de usar uma rede semi-supervisionada dentro de uma rede de Deep Learning para alguma das camadas, sabe? Estou vendo isso também como tendência. Sim, essa questão das redes heterogêneas, às vezes com vários tipos de informação, está sendo bastante abordada nessa questão aí. Tem os grafos de conhecimento agora, tem bastante coisa aparecendo com essa parte. E aprendizado de reforço sempre está junto. Sempre quando eu vejo algum artigo, sempre tem alguma coisa de aprendizado por reforço também no meio. Certo. Obrigada, Alan. Pessoal, alguém tem alguma dúvida, interesse em fazer uma iniciação, desenvolver algum trabalho, professor Alan? Iniciação, mestrado. Mestrado, né? Tem bastante oportunidade. Tem bastante projeto. Né? Quem quiser pode entrar em contato. Alan, quando você busca essas informações usando essa estratégia, isso você mantém depois como uma base de conhecimento, que pode ser depois aplicado novos algoritmos em cima disso? Ou para cada tema tem que executar de novo, modelar de novo? Geralmente a gente, para cada tema ou aplicação, né, a gente modela os dados e faz, por exemplo, a detecção de comunidades para encontrar essas informações, né? Mas como eu tinha comentado ali das redes heterogêneas, né? O que acontece? Às vezes a gente tem ali uma determinada aplicação, a gente encontra essas informações, essas comunidades, faz a detecção disso, tá? E guarda, armazena essas informações, porque posteriormente a gente pode enriquecer, né, essa rede com outras bases de dados, com outros conjuntos, como eu falei. Eu trabalhava com séries temporais, né, modelagem de séries temporais, com redes, fazer detecção de comunidades. Mas, o que eu começo a fazer agora? Encontrar notícias, né, relacionadas com essas séries temporais, com ações, por exemplo, e a gente pode incorporar essas informações na rede, né? Então, necessariamente, a gente não precisa refazer o algoritmo ali, reencontrar essas informações numa das camadas da rede, e aí quando entra as informações novas, a gente pode fazer um outro pré-processamento. Eu percebo, né, que tem muitas áreas de aplicação, por exemplo, né, alimentos, né, perfis de consumo e perfis de consumo de determinados produtos, né, alguém que gosta mais de carne ou não, é vegetariano, ou gosta de um tipo de bebida, ou gosta de um tipo de chocolate, etc. Marca X ou marca Y. Dá para mapear, né, e ele ter uma fonte de informações muito valiosa para a rede de venda e distribuição, né? Uma aplicação muito interessante que me vem à mente agora. É bem legal, é bem bacana essa aplicação. Dá para fazer bastante coisa aí dentro. Uhum. Muito legal, acho que a gente vai conversar depois sobre isso, né? É um tema que eu atuo aqui na área de cadeia de alimentos. Que bacana, legal. Legal. Pessoal, alguém mais quer fazer alguma pergunta? Nós temos aí mais uma oportunidade para uma pergunta final. Só do nosso horário. Diga lá, João Augusto. Cadê o microfone? Tá bom? Opa, estão me ouvindo aí? Boa tarde, gente. Boa tarde, Alan. Eu estou no mestrado com o professor Diego, já, e a gente está pesquisando um tema que você mencionou aí, que é o de detecção de fake news. Né? Tem bastante aplicação que você falou aí e tal, e a gente tem bastante desafio que a gente pensa em fazer com esses dados que, por enquanto, a gente só está coletando. A coleta que a gente está fazendo está sendo de um jeito bem interessante. Tipo assim, a gente entra em fact-checkers, né? Por exemplo, e etc., agências que verificam a veracidade da notícia e tal.
E dado que ela foi verificada falsa, a gente tenta quebrar a headline da notícia ou o texto em alguma query que eu consiga bater na API do Twitter e trazer a discussão, os posts das pessoas falando sobre essa fake news, seja endossando ela ou fazendo debunk, né, falando que ela é uma notícia falsa. E aí a gente está coletando isso e organizando por fake news, né? Então, cada fake news tem o seu conjunto de usuários e posts que falam sobre aquela fake news específica. E aí a gente ainda não sabe exatamente o que a gente vai fazer com esses dados, mas eu imagino que seria uma rede heterogênea, igual essa que você falou, porque tem a notícia, tem o usuário, tem o post, tem as palavras, e como vai ser sobre as eleições, tem as entidades envolvidas, tem os partidos, os presidenciáveis, etc. Então, na minha cabeça, já está uma rede bem complexa, assim. Enfim, só para contribuir com os cenários que você estava falando, e talvez valha a pena a gente marcar até uma conversa, para ver o que você acha, você pode sugerir alguma coisa. Com certeza, é um tema bem interessante, inclusive agora por causa... Vai ter as eleições, né? Então é um tópico atual agora, né? E que envolve bastante questões de impacto social, né? Que é a questão das fake news, tá? E não, vamos conversar, sim. Dá para usar bastante coisa em relação a comunidades, aprendizado semi-supervisionado, por exemplo, para detectar, né, novas, porque você já tem um banco de dados de fake news, né? Dá para detectar novas fake news utilizando aí uma abordagem com redes heterogêneas, que é o grande desafio, né? Se você tem, por exemplo, essa rede heterogênea, tá? Quanto mais cresce essa rede em termos de heterogeneidade, é muito difícil você encontrar um algoritmo de redes, tá? De aprendizado, por exemplo, semi-supervisionado, que consiga lidar com esse tipo de rede. Tá? Geralmente você vai encontrar um algoritmo que consegue lidar com uma rede específica, mas provavelmente não vai ter ali um algoritmo para classificação nesse nível de complexidade da sua rede. Tá? E, inclusive, dá para conectar aí com o que a Kellen falou sobre aprendizado por reforço, né? Dá até para fazer uma questão de... Porque a gente tem os fact-check, né? E a gente pode fazer uma coisa por reforço com essas questões e utilizar comunidades. O pessoal geralmente utiliza comunidades como um pré-processamento também. Eles utilizam como pré-processamento para a entrada dos algoritmos de classificação semi-supervisionada, para depois incluir também essa questão do reforço. Dá para fazer bastante coisa e conforme vai crescendo essa heterogeneidade da rede, vai ficando mais interessante, né? Mais difícil. E mais interessante, mais difícil, pois é. Valeu, professor. Depois eu te mando um e-mail, então, para te marcar uma coisa. Beleza. Vamos sim. Perfeito, gente. Então, só de agradecer aqui novamente, né, o professor Alan, né, pelo seminário aí, muito interessante. E agradecer a todos os espectadores, né, avisar também que essa palestra aqui, né, sobre esse tema aqui de redes, né, que o professor apresentou, vai estar disponível no canal do YouTube DC muito em breve, né? Lembro também, né, os nossos estudantes aí matriculados em Seminários 2, que vai ter uma questão para avaliação lá no AVA, tá? Então, vou encerrar aqui a nossa gravação e transmissão e deixo já um convite aberto aqui para a próxima semana, que a gente vai ter uma palestra sobre empreendedorismo com um empreendedor de mercado que está fazendo muito sucesso, né, baseado aqui em São Carlos. Que é a Predify, também trabalha com aplicações de inteligência artificial na área de precificação, tá? Então, desde já todo mundo convidado, o convite deve estar aí no ar ainda hoje, tá? Obrigado novamente, então, encerrando nossa transmissão, encerrando nossa gravação.